Senhoras e senhores, muito bom dia. Eu me chamo Marcelo Lima, sou pregador do Evangelho de Jesus e quero convidar vocês. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Aí estarem alguns minutinhos, por favor, atento ao que eu passo a vos falar. Você já deve ter ouvido falar do Evangelho de Jesus Cristo, não é verdade? Aliás, a palavra Evangelho é uma palavra muito comum aos ouvidos de todos os brasileiros. Eu gostaria de dizer para vocês uma coisa muito simples, das quais todos os cristãos, ou quase todos eles, já sabem. Evangelho é, na verdade, uma palavra que, quando traduzida, tem o sentido de boas notícias, boas novas. Quantos de vocês que me ouvem não gostariam de ouvir boas notícias? Existem muitas boas notícias, as quais eu poderia mencionar aqui. Quando uma criança nasce, é uma boa notícia, não é? Pois é. Quando Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia, os anjos disseram que o seu nascimento era uma boa notícia, pois este, Jesus, salvaria o seu povo dos pecados. Os anjos disseram: eis que trazemos a vocês novas de grande alegria, que na cidade de Davi nasceu o Cristo, e este salvará o seu povo dos seus pecados. Eu sei que muitos de nós não estão acostumados a ouvir falar do nascimento de Jesus fora de época, não é verdade? Porque a maioria de nós só pensa nisso, só se dá o trabalho de pensar nisso no Natal, na véspera, no dia 24 de dezembro. Então essa mensagem é um pouco incomum para a maioria de nós, pois só costumamos lembrar do nascimento de Jesus em dezembro. Pois é, a palavra evangelho quer dizer isso, boas notícias. E o nascimento de uma criança, de um filho, é com certeza uma boa notícia. Mas o nascimento de Jesus é mais do que isso, é a melhor notícia que podemos ouvir desde que o homem foi criado. Fire, amém? Por que eu digo isso? Porque é a melhor notícia, de que se tem notícia desde que o homem foi criado. Porque Jesus Cristo não foi um homem comum, um homem qualquer. Ele foi o único homem que viveu sobre essa terra e não pecou. Isso, a Bíblia diz acerca de Jesus, que em tudo ele foi tentado, como todos os seres humanos são tentados na sua vida diária. Mas Jesus, ao contrário de nós, ele não pecou. A Bíblia diz que, como ovelha muda, foi ao matadouro, sem dizer qualquer palavra diante dos seus algozes. Portanto, a notícia de que Jesus nasceu é sim uma boa notícia, e eu vou explicar em poucos minutos para vocês o porquê disso. Quando lemos a Bíblia Sagrada e temos acesso à revelação de Deus, a palavra de Deus, encontramos um texto em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz que todos os seres humanos pecaram e foram afastados de Deus. Olhem que coisa interessante. Jesus Cristo não está incluso nessa regra. Glória a Deus. Porque ele não pecou, mas todos os demais seres humanos estão debaixo dessa sentença. Pecaram e foram afastados da glória de Deus. Afastar-se de Deus tem uma consequência terrível, pois a Bíblia chama de morte o fato de estarmos afastados de Deus. É verdade, meu caro. Quando o homem se afasta de Deus, ele morre espiritualmente. Pois Paulo disse aos Efésios que, quando Deus nos encontrou,
e nos vivificou, estávamos mortos em pecados e delitos, estávamos afastados de Deus. Você já parou para pensar por um instante que pode também estar longe de Deus? Jesus disse ser o único caminho eficiente para conduzir o homem a Deus. E se não temos comunhão com Cristo, podemos afirmar à luz das Escrituras que é impossível ter comunhão com Deus, o nosso Criador. Mas continuando a falar dessa boa nova, e uma solução a este problema que acometeu toda a humanidade, o pecado, que nos afasta de Deus, que encobre o seu rosto, e que faz com que nós não sejamos ouvidos pelo Criador, ou pelo menos atendido por Ele, o fato de todos nós termos pecado e nos afastado de Deus, portanto termos morrido espiritualmente. Foi isso que Deus disse: Adão, não desobedeça a minha ordem, pois no dia em que você o fizer, certamente morrerás. Foi isso que aconteceu quando Adão desobedeceu a Deus. Ele morreu. E eu poderia perguntar a vocês que passam ou que parado ouvem essa mensagem: será que nós também regularmente não desobedecemos a Deus e por isso não morremos espiritualmente? Seria simples dizer para vocês como nós desobedecemos a Deus. Quando nós desobedecemos os seus mandamentos. Não matarás é um dos mandamentos de Deus, da qual não podemos infringir, senão morreremos. E talvez você diga: Marcelo, eu nunca matei ninguém, nunca cometi assassinato. Mas ouçam o que Jesus disse em seu tempo terreno. Ele disse que se nós odiarmos o nosso irmão em nosso coração, nós já teremos cometido assassinato, homicídio. São chamados de homicidas pela Bíblia aqueles que odeiam o seu irmão, que odeiam ao seu próximo. Outro mandamento é: não adulterarás. Jesus afirmou que se nós, em nosso entendimento, desejarmos a mulher do nosso próximo, uma mulher comprometida, um homem comprometido, em nosso coração nos tornaremos adúlteros. Será que algum dos meus ouvintes, nós, já não odiamos alguém? Já não cobiçamos alguém em nosso entendimento? Portanto, isso já nos tornaria réu do juízo de Deus, pois seríamos homicidas e adúlteros. Nós não podemos também, diante de Deus, proferir mentiras. Será que alguém aqui já proferiu algum tipo de mentira em toda a sua existência? Com isso quero dizer que todos nós somos indesculpáveis diante de Deus e culpados do nosso pecado. Mas a boa notícia é que Cristo nasceu em Belém da Judeia há mais de 2000 anos atrás para corrigir essa deficiência, trazendo aos homens perdão dos pecados e purificação da injustiça. Todavia, precisamos receber a Cristo para receber o perdão. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, segundo Deus, alcança misericórdia. E para que misericórdia? Eu lhes pergunto. Para que misericórdia? Misericórdia do quê? Ser salvo do quê? Segundo as Escrituras, o homem que pecou, o homem que peca, ou seja, todos nós, nos tornamos escravos do nosso próprio pecado e vivemos em uma prisão. Portanto, o perdão dos pecados nos libertará desta prisão. Mais do que isso, nos livrará da amizade com esse mundo maligno, pois aqueles que se fazem amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Ainda mais, existe um império diabólico, demoníaco, satânico, do qual Satanás é o líder. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. É por isso que não podemos andar segundo o curso deste mundo. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos admitir e nem aceitar ou viver do curso deste mundo. Olhem ao vosso redor e vejam
como a própria natureza se recusa a aceitar essa condição. Ela sente dores de parto. A natureza se revolta contra o mau uso dos recursos naturais, com furacões, tufões, terremotos, tsunamis e muitas outras coisas. Procure cutucar um cachorro ou uma onça com vara curta. Cutuque um vespeiro com vara curta para ver o que acontece. O homem tem feito mau uso dos recursos naturais, por isso a própria natureza se revolta. Tendo contrações de parto, nós vemos o resultado. Chuvas exageradas, calores demasiados, secas prolongadas e muitas outras coisas, as quais a Bíblia afirma ser resultado e consequência do nosso pecado. Mais uma vez digo a vocês que trago à luz das Escrituras Sagradas boas novas. Quais são essas boas novas? Se você confessar o seu pecado e deixar, Deus o fará prosperar. Se você abandonar o pecado e confiar em Deus, por meio de Jesus, Deus lhe fará prosperar. Bora, cara. Vai roubar outro, ladrão. Mais uma vez digo a vocês que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Jesus, através de João, disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ainda que sejamos como a escarlata, disse o profeta, ainda que os nossos pecados sejam da cor vermelha, intensa, se nós nos banharmos no sangue de Cristo, seremos limpos e nos tornaremos alvos como a neve. A boa notícia é esta, que se confessarmos e deixarmos, Deus nos abençoará e nos livrará do juízo futuro. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, disse João Batista. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus, do juízo de Deus? Pois o único caminho de escapar do juízo eterno é confiando em Cristo Jesus, que pagou o nosso débito, que pagou pelos nossos pecados, assumindo assim a responsabilidade na cruz. E por isso nos gloriamos em Cristo, porque Ele sim, Ele se entregou pelos nossos pecados, concedendo-nos um novo e vivo caminho para a vida eterna. Se você receber a Cristo como Senhor da sua vida e permitir que Ele controle os seus passos por meio da sua palavra, você será livre do pecado, do mundo, de Satanás e do juízo eterno que está muito próximo, aliás. Pois a Escritura diz: um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá pela sua fé. Lamentavelmente, a palavra do Evangelho tira qualquer ouvinte da sua zona de conforto, pedindo o seu arrependimento imediato e a sua adesão a esse ticket de salvação, a Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. Não se engane, assim como nós não conseguimos pegar um trem gratuitamente, temos que pagar o ticket. Assim como ninguém entra no ônibus e não passa a catraca sem pagar a passagem, lembre-se, nenhum homem ou mulher chegará a Deus senão por meio de Jesus. Escutem, em nenhum outro nome há salvação, pelo que debaixo do céu nenhum outro nome foi dado, pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Então eu os convido, meus concidadãos aqui do Jaraguá, da Vila Aurora, a lerem as Escrituras Sagradas, a lerem a Palavra de Deus, a buscarem a misericórdia de Deus e darem ouvidos ao Espírito Santo, que busca desde sempre convencer o homem do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo que vos anuncio pela Palavra de Deus. Deus abençoe a vida dos cidadãos da Vila Aurora, em nome do Senhor Jesus. Amém.